passamos a apresentar Histórias de Paulo para Aquecer o Coração, um programa do canal Gotas de Espiritismo em parceria com Sheila Mara. Queridos companheiros e companheiras, é uma alegria muito grande estarmos com vocês aqui, iniciando mais um programa no canal Gotas de Espiritismo. Nós vamos trabalhar histórias de Paulo para aquecer o coração. Meu nome é Sheila Mara e esse trabalho foi organizado com muito carinho, buscando resgatar alguns recortes da figura desse apóstolo querido, Paulo de Tarso, e essa figura que tanto se aproxima de nós por conta das vivências que ele teve. Os nossos encontros, eles serão inspirados na obra Paulo e Estevão, ditada pelo benfeitor espiritual Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E antes de nós buscarmos esses recortes da vida do apóstolo dos gentios, é muito importante a gente conhecer os bastidores espirituais da psicografia dessa narrativa que tanto encanta e tanta lição de crescimento espiritual traz para nós. O Chico vai dizer, num programa televisivo na década de 70, que a obra Paulo e Estevão, ela foi psicografada no ano de 1941 e publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1942. E vai dizer o nosso Chico que esse trabalho todo durou 8 meses e que, por orientação de Emmanuel, ele pediu, Chico, ao seu patrão na época, Rômulo Joviano, quando Chico ainda trabalhava na Fazenda Modelo, se ali havia algum espaço, algum ambiente que ele pudesse utilizar para trabalhar de uma forma mais isolada na narrativa de Paulo e do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. E Rômulo Joviano concede a Chico um quartinho, pequenino mesmo, onde havia um vasculante, uma mesa, uma cadeira, as folhas e os lápis. E ali Chico estabeleceu uma rotina de sair do trabalho por volta de 17h20, 17h30, uma breve pausa para se recompor, fazer um lanche, e ali, a partir das 18 ou pouco mais, se entregar ao trabalho da psicografia. Chico costumava varar à noite, de maneira que, não raro, até 2h30 da manhã, o médium ainda estava no registro da trajetória de Paulo e de Estevão, para acordar no dia seguinte, cedo, no mesmo dia, e retomar as suas atividades espirituais. E nesse programa de entrevista, também vai dizer Chico que não houve uma noite sequer em que ele, escrevendo as histórias, não derramou lágrimas no papel. Tamanha emoção que ele sentia diante de tudo aquilo que Emmanuel ia trazendo para ele. Ele teve a oportunidade de perceber, inclusive, que naquela tarefa mediúnica, junto dele, junto de Emmanuel e dos personagens que eram trazidos ali, havia um espírito que cuidava de uma espécie de painel. Então, se hoje a gente ouve notícias de cinema 7D, 8D, 9D, 15D e muitos Ds, o Chico teve a oportunidade de acompanhar a narrativa de Paulo em 500, em 1000Ds. Então, nós ficamos aqui imaginando como não foi a emoção do Chico. Porque na condição de leitores, em diversos momentos da narrativa desse texto, nós também nos sentimos arrebatados e nos emocionamos diante das vivências de Paulo. E eu desconfio que esses instantes em que a gente mais se emociona são aqueles que mais falam junto às nossas fragilidades. E aí Chico vai dizer, então, que quando ele colocou um ponto final na narrativa de Paulo e Estevão, ele sentiu uma vontade muito grande de orar,
agradecendo a Deus por ter trazido, por seu intermédio, embora ele, Chico, se dissesse muito imperfeito, uma obra tão importante para a doutrina espírita. E aí, nesse instante em que ele sente esse ímpeto de agradecer, ele também percebe que o espírito que havia acompanhado todo aquele movimento da narrativa, da psicografia, começa a desmontar essa espécie de painel. E uma saudade muito grande daquela ambiência que ele viveu durante aqueles 8 meses começou a apertar-lhe o coração. Os personagens, aquilo tudo que passou diante dos olhos do Chico, imaginemos o que não deve ter sido para o nosso querido médium poder assistir aquele encontro inesquecível e singular de Paulo de Tarso, ainda como Saulo, e Jesus nas proximidades da cidade de Damasco. O que não foi para Chico acompanhar os diálogos entre Simão Pedro, Paulo de Tarso, Tiago, o apedrejamento de Estevão, a despedida física de Abigail. Então, nesse instante, Chico se ajoelha, embora todos nós saibamos que não há necessidade desse ato, mas aqui ele representa a profunda humildade e gratidão de Chico à providência divina. E quando ele se ajoelha para orar e agradecer, ele sente debaixo dos joelhos a areia grossa do deserto. Tamanha a imersão de Chico na vivência da trajetória de Paulo. O primeiro leitor de Paulo e Estevão foi Rômulo Joviano. E conta Chico, nesse mesmo programa televisivo, que quando Rômulo Joviano devolveu os manuscritos a ele, a fala, e nós achamos essa fala muito significativa, a fala de Joviano foi a seguinte: Chico, eu estou diante de um verdadeiro manual do trabalhador cristão. Por que essa fala, ela chama muito a nossa atenção e se torna significativa? Porque Joviano poderia ter dito estar diante de um verdadeiro manual do trabalhador espírita, mas ele disse estar diante do manual do verdadeiro trabalhador cristão. De maneira que Paulo e Estevão é uma obra que acolhe qualquer escola religiosa. E é nesse universo, nessa ambiência, que nós convidamos todos vocês para participar conosco, buscando alguns momentos de profunda reflexão e aprendizado desse apóstolo que todos nós sabemos apresentar-se sempre com um espírito combativo, perseverante. Mas a obra Paulo e Estevão nos aproxima de Paulo de Tarso, porque também Emmanuel vai nos mostrar que mesmo na condição desse espírito determinado, Paulo vai lutar com as suas fragilidades humanas. Então, esse texto traz para nós conversas a respeito da vida futura, a respeito da culpa, a respeito do programa que Paulo seguiu para vencer a si mesmo, aprendendo a respeitar-se e a respeitar os seus limites. E é isso que nos faz nos tornar próximos dessa figura Paulo de Tarso. E para que nós possamos fechar esse nosso momento, deixando aqui um pequeno recorte daquilo que nós vamos nos organizar para conversar nos próximos encontros, nós queremos trazer um instante muito significativo na vida de Paulo, quando ele, ainda encarnado entre nós, vivendo os últimos instantes, ele vai colher do comandante que gerenciava uma pequena caravana de soldados, 5, 6 soldados fortemente armados, que escoltaram Paulo de Tarso da cova onde ele passara a noite, ainda em Roma, até aqueles instantes derradeiros. Esse comandante, ao ler a sentença para Paulo de Tarso, vai colher a seguinte fala desse apóstolo querido: quando Paulo ouve
que os amigos cristãos haviam sido mortos no dia anterior, nas comemorações dos circos romanos que estavam de volta, e houve também que ele seria decapitado, ele vai dizer a esse comandante de uma forma muito serena: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgues que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. Quando nós ouvimos de Paulo de Tarso essa fala, aquele comandante que recebe essa primeira orientação, ele não alcança a profundidade das palavras de Paulo. Mas, na verdade, no passar dos anos, no transcorrer das suas existências, através da sua memória perispiritual, ele vai entender que Paulo de Tarso conversava com ele e que também conversa conosco a respeito do tema vida futura. Essa mesma fala que Paulo tem com relação a esse comandante é o que Kardec coloca para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, num texto do próprio Kardec, não é Instrução dos Espíritos. A página é pequenina, mas ela é muito rica em informações e se chama O Ponto de Vista. Nessa página, Kardec vai trazer para nós que transitam aqui pela Terra dois grupos de espíritos. E ele vai descrever que existe um grupo que apresenta uma ideia clara e precisa com relação à vida futura. E que essa ideia clara e precisa da vida futura promove uma fé inabalável, que traz como consequência a transformação moral. Nós vamos pensar rapidamente nesse primeiro grupo que Allan Kardec descreve e que fala desse espírito que tem uma ideia clara e futura, né? Clara e precisa com relação à vida futura. Uma ideia clara é uma ideia transparente, que não deixa margem para dúvida. Uma ideia precisa é uma ideia exata, ou seja, aquele de nós que não duvida da vida futura, mas não duvida em que condições, sabe com a mente, sabe com a razão que a vida futura existe, mas também faz com que nesse conhecimento que é construído pelo aspecto cognitivo, alinhe-se também o sentimento para alcançar a compreensão do que seja efetivamente a vida futura. Esse de nós, ou aquele espírito que carrega essa certeza, ele começa a desenvolver em si essa fé que é inabalável, que não se abala por nada. E essa fé lhe dá segurança para promover a transformação moral. Em contrapartida, Kardec vai dizer que existe um outro grupo de espíritos que transita aqui pela Terra, que pela simples dúvida, é muito interessante a gente observar que Kardec coloca aí simples dúvida, não precisa ser uma dúvida grandiosa, pela simples dúvida com relação à vida futura, nós nos entregamos voluntariamente a tormentos angustiantes, seja a notícia da desencarnação de alguém, uma enfermidade, um revés financeiro, uma crítica qualquer, essas situações corriqueiras que nos acontecem, que nos desafiam, se a nossa ideia com relação à vida futura, ela não é clara e precisa, se há uma dúvida, por mais pequenina que seja, a nossa fé, ela ainda é uma fé marcada por aquilo que titubeia, por aquilo que não nos traz essa segurança. E isso, pessoal, para nós já irmos fechando esse nosso primeiro momento de fala, é um problema, inclusive,
para nós espíritas. É um conflito que a gente carrega, porque nós estudamos e aprendemos que somos espíritos imortais. Mas a condição que fica para nós aqui de reflexão é a nossa fala, as nossas escolhas, as nossas atitudes têm sido falas, escolhas e atitudes de quem realmente se sabe espírito imortal? E talvez esse conflito ele aconteça porque racionalmente nos entendemos espíritos imortais e racionalmente nós sabemos da vida futura. Mas a questão é que quando reencarnamos, mesmo sendo espíritos imortais, nós recebemos um corpo que é finito. A nossa vida física, ela é marcada pela provisoriedade. Para usar um conceito da filosofia, a nossa vida física é marcada pela impermanência das coisas. E aí esse caráter da impermanência, ele traz para nós o desconforto, porque a gente sabe que tudo que está aqui passa. E Emmanuel tem uma fala muito precisa nesse sentido. Ele vai dizer que tudo aquilo que o olhar humano alcança, ou está morto, ou vai morrer. Então, tudo aquilo que nós olhamos, né? Ou está já vencido no seu aspecto físico, ou isso ainda vai acontecer. E aí, essa questão, ela nos angustia, e o tempo todo, para lutar contra essa provisoriedade das coisas, porque nós sabemos que a condição de ser mãe, de ser filha, filho, esposa, é condição passageira, a gente quer reter essa passagem do tempo. Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Plenitude, estudando a origem do sofrimento, ela vai dizer da existência de 3 tipos de sofrimento. O sofrimento pelo sofrimento, nós sofremos porque sabemos que vamos sofrer, então a gente já sofre por antecipação. O sofrimento pelo condicionamento, nós nos condicionamos, nos habituamos a sofrer e existem muitas dificuldades pelas quais passamos e das quais já poderíamos nos ter libertado, mas a gente se prende ainda a elas, porque nos condicionamos a elas em experiências de repetição. E existe o sofrimento da impermanência, ou seja, benfeitor espiritual diz que nós sofremos porque nós sabemos que tudo que está aqui na Terra passa, tem caráter provisório. E o tempo todo nós desejamos estar no controle dessas coisas. Guimarães Rosa, autor da obra Grande Sertão Veredas, vai criar um personagem chamado Riobaldo, que num dado momento coloca assim: olha, seu moço, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Qual é a relação da fala de Riobaldo com a impermanência das coisas? O tempo todo, nós somos arrumadores do nosso ser. Arrumadores no sentido de dar rumo, arrumadores no sentido de o tempo todo nós precisamos organizar a nossa vida. E o que a vida quer da gente, nesse processo de arrumar, de organizar e de dar rumo, é coragem. Quando Paulo conversa com o comandante a respeito da vida futura, Paulo arremata o diálogo dizendo que ele, Paulo, vai se encontrar com Jesus. Ao passo que aquele comandante, ele vai voltar para os mandantes dos crimes tenebrosos da época, se referindo a Tigelino, homem extremamente cruel, e Nero, que nós conhecemos bem das páginas da história. Então, essa fé inabalável, essa condição clara e perfeita de vida futura que Paulo apresenta, faz com que ele, nesse momento, sentindo o instante derradeiro, vire para o seu algoz, cuja espada já estava erguida nas mãos e tremia. Ele vira-se para esse comandante e diz assim: cumpri vossa tarefa até o fim. Eu já cumpri a minha.
que possamos pensar nessa fortaleza que Paulo carrega, nessa fé inabalável diante dos desafios, a partir do ponto de vista pelo qual nós estamos enxergando a nossa estada no mundo e o significado da nossa vida aqui. Um abraço muito carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.